deveres da lei trabalhista durante esse período? Não sabe? Vai descobrir agora no nosso quadro É Direito. Com vocês, o quadro É Direito. Eu sou Sigifroy Moreno, advogado trabalhista. Nós vamos discutir hoje no programa É Direito algumas alterações na nossa legislação que vieram em época de pandemia. Nós sabemos que, em razão do coronavírus, muitos efeitos estão sendo surtidos no dia a dia de cada um de nós, e isso não é diferente também nas relações de trabalho, os contratos de trabalho mantidos entre patrões e empregados. Essas alterações estão sendo materializadas em duas medidas provisórias principalmente, na medida provisória 927 e na medida provisória 936. A medida provisória 927, ela foi editada em 22 de março último. Ela traz uma série de iniciativas, de medidas que as empresas podem tomar, objetivando evitar a aglomeração de pessoas, objetivando não permitir que as demissões ocorram no seio das empresas, objetivando preservar os contratos que existem hoje. Uma dessas medidas é exatamente o teletrabalho. Algumas empresas, dependendo da atividade que exercem, elas podem permitir que os empregados trabalhem de suas casas. Então a medida provisória 927 trouxe essa possibilidade. Uma outra possibilidade é a antecipação de férias. Todos nós sabemos que os empregados, eles após 12 meses de trabalho, eles têm 12 meses para terem suas férias gozadas. Com a medida provisória em questão, é permitido até que essas férias, mesmo que não fossem completadas esse período aquisitivo, elas fossem antecipadas. A intenção é permitir que os empregados gozem férias agora. Inclusive, uma outra novidade trazida por essa medida provisória é permitir que as férias coletivas possam ser dadas para um grupo considerável para todos os empregados da mesma empresa neste período de pandemia. Uma outra medida que surgiu é o banco de horas, disciplinado também por essa medida provisória. Através do banco de horas, o empregado reduz um pouco a jornada e depois, durante um determinado período, superado esse período de pandemia, ele faz uso desse banco de horas, a empresa faz uso desses créditos de jornada de trabalho que ela tem do empregado. São várias medidas que foram utilizadas justamente para que as empresas evitem, como nós dissemos, a aglomeração de pessoas e evitem que demissões ocorram. Depois veio também a medida provisória 936. Ela é do dia 1º de abril último. A intenção dessa medida provisória foi criar um programa emergencial para evitar demissões e para preservar o valor dos salários e a renda dos empregados. E ela instituiu duas medidas principais. A primeira delas é a redução da jornada de trabalho proporcionalmente à redução do salário, e uma outra medida que é a suspensão total dos contratos de trabalho dos empregados. Essa redução, o primeiro caso, a redução da jornada de trabalho com a redução proporcional do salário, ela pode se dar em três casos. Quando a empresa reduz em 25%, 50% ou 70% a jornada de trabalho desempenhada pelo empregado. Vou dar um exemplo. Quando o empregado trabalha a jornada de 8 horas, a empresa pode chegar e dizer: olha, nesse período de pandemia, eu vou reduzir 25% da sua jornada. O que na prática isso ocorre? Ele vai receber do patrão 25% do salário a menos, porque a redução da jornada é proporcional à redução do salário, e em compensação, o governo federal vai depositar diretamente na conta do empregado 25% do valor que ele teria como seguro-desemprego caso perdesse o emprego. Essa é, pois, a possibilidade de redução do contrato de trabalho, da jornada, proporcionalmente à redução do salário. Isso ocorre, como eu disse, com 25%, 50% ou 70%. Uma outra medida é a possibilidade de suspensão total dos contratos de trabalho. Nesse caso, a empresa suspende integralmente, deixa de pagar salário para os empregados e esses empregados vão receber diretamente nas suas contas 100% do valor que lhes é devido caso percam o emprego, que lhes é devido
em caso de seguro-desemprego. Importante destacar que empresas que no ano passado, no ano de 2019, faturaram mais de 4.800.000 reais, somente podem fazer essa redução, essa suspensão completa, se pagarem 30% do salário dos empregados. Mas esses 30%, na prática, não é salário, porque a própria medida provisória permite, ou ela diz, que esses 30% são verba indenizatória sobre a qual não incide FGTS, imposto de renda ou contribuições previdenciárias. Essas foram algumas das medidas tomadas, essas foram algumas das alterações trabalhistas que ocorreram nessa época de pandemia. Esperamos que o Congresso Nacional discuta essas medidas provisórias e, se lhes for conveniente, transformem-as em lei. Um grande abraço, bom dia a todos.